Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as filosofias helenísticas. Vamos lá então? Senhor, o que é tal da filosofia helenística? Pequenos, deixa eu só te localizar um pouquinho para a gente poder superar até alguns equívocos dialogando com o professor ou com as aulas de história, né? Pequenos, uma coisa é nós usarmos a nomenclatura helenística, outra coisa é Hélade. Sobre o que é a Hélade? Lembra que na primeira aula de filosofia eu ainda fiz essa indagação para vocês. Se na época da Grécia Antiga, quem era da Grécia Antiga chamava a Grécia Antiga de Grécia Antiga. Lembra que nós fizemos essa indagação? Então a pergunta é essa, e aí? A Grécia Antiga, na época da Grécia Antiga, chamava isso? E você sabe que a organização da Grécia Antiga estava em polis, em cidades-estados, que elas eram autônomas em si. Você não tinha uma unificação completa, não tinha uma monarquia e tudo mais, né? Então a Grécia Antiga, ela não existia, essa é uma nomenclatura e a divisão temporal, essa é uma nomenclatura e uma divisão que a gente usa agora para analisar a história que passou. Mas na época da Grécia Antiga, eles se chamavam de Hélade. Quem eram os Hélades, professor? O que era a Hélade? Eram os povos que falavam língua grega, tudo bem? O helenismo ele vem depois, uma transição desse Império Grego para o Império Romano. Tá? E é óbvio, pessoas, que eu quero localizar vocês, porque a sensação que dá, historicamente falando com essa minha fala, parece que a Roma Antiga ela veio depois, né, da Grécia. E não, a Roma é contemporânea da Grécia. Se você tem lá os pré-socráticos, vamos pegar assim, né, se você tem um pré-socrático, tudo bem que a Grécia Antiga ela é anterior, muito anterior à história da Grécia Antiga, começa com 2000 anos antes de Cristo, né, dos primeiros povos e tudo mais. Mas se você para pensar, pequenos, a democracia grega é contemporânea da República Romana. Então, na história da Roma Antiga, que começa lá no século 7, século 8 a.C., você tem o período da monarquia, depois vem a República e depois vem o Império. Lembra disso, pessoal? Tudo bem? O que acontece? Acontece que a democracia grega e a República Romana elas são contemporâneas. E aí, nessa transição, você tem a Macedônia com o tal do Alexandre o Grande, e que ele faz a expansão territorial, que é essa aqui que vocês estão vendo no mapinha, inclusive, e dessa expansão territorial, os romanos vão tomar posse disso, inclusive do povo grego. Tudo bem? Então, é só para você se localizar. Então, quer dizer que vem Alexandre o Grande, faz toda essa expansão, vamos seguir aqui a linha do tempo, né? A gente chamava os povos de língua grega de Hélade, depois vem Alexandre o Grande na expansão, e depois o período helenístico em si, começa lá no século IV, né? Vai até o século II a.C., que é quando os romanos de fato começam a incorporar, anexar os territórios que eram na Grécia Antiga e que depois foram do Alexandre o Grande aos seus territórios, tudo bem? Aí vem o Império Romano mesmo, 146 a.C., na verdade você tem também algumas linhas do tempo que colocam 27, porque esse período seria ainda a República. Enfim, a questão que se coloca, pessoas, é que helenístico é o período de transição dos povos gregos, para os povos romanos. Tanto é que a gente já sabe, né, nas aulas de história a gente vê bastante isso, né? A mitologia grega é incorporada pela mitologia romana, e incorporada, que eu digo, não só no seu sincretismo mesmo, né? Então, ou seja, o Deus X passa a se chamar Deus Y, né? Então a gente vai incluindo essas questões no campo cultural. E talvez seja essa a maior característica desse período, o sincretismo cultural. Não só entre romanos e gregos, mas entre orientais e ocidentais, entre os arianos e os semitas, ok? Então esse contato, porque veja, né? O efeito não é só do Império Romano que vai ficar aqui, né? O Império Romano, e o Alexandre o Grande fez isso, né? Foi lá e colocou todo esse território para dentro da Europa. Foi até a porta da China, da Índia. Então é óbvio que esse encontro com o mundo oriental vai, obviamente, influenciar a filosofia ocidental. E aí entramos na nossa aula propriamente dita. Professor, quando eu falo filosofia oriental, lembra que nós falamos disso já lá no início das nossas aulas? Mas assim, de maneira bem resumida, cara, e até vou falar menos para não cometer nenhuma heresia. A filosofia oriental, que tem os seus expoentes, desde o zoroatrismo, taoísmo, budismo, confucionismo, e aí se a gente voltar ainda mais para as tradições orientais, a gente chega ao ano 25 a.C. Então é óbvio, pessoas, que aqui eu vou ser bem cauteloso e dar um resumo mais geral do que era a filosofia grega e como isso vai parar, filosofia oriental, e como isso vai parar na filosofia grega. De forma geral, pessoas, o oriental ele tinha uma noção de que você tem uma harmonia no universo de energias. Então sabe esse encontro de yin e yang, sabe? Essa coisa de bem e mal, essa coisa dualista. E é isso mesmo, não tem muito o que falar. A filosofia oriental, ela trabalha bastante com essa questão das energias,
Lembra das leis de Newton? Uma delas, agora eu não lembro, né? Ação e reação. Sabe assim, ó, por exemplo, ó, eu tô com uma mesa aqui do meu lado e eu vou tentar empurrar ela. Essa mesa está escorada na parede. Então, para facilitar o exemplo, eu vou empurrar a parede. E ao empurrar a parede, a pessoa diz, quem se desloca sou eu. Mas ele fala, mas como que pode? A parede está me empurrando? Não, a força que eu estou aplicando na parede faz eu me movimentar. E eis o mistério da fé. O que os orientais entendiam? Que o universo tem a sua ordem natural. E quando você tenta intervir nessa ordem natural, o universo te empurra. Mas não é que ele te empurra, é você agindo contra o universo num fluxo contrário do fluxo correto das energias. Ok? Já tentou tentar intervir numa situação? E quanto mais você intervia, mais merda dava? Pois é disso que os orientais estão dizendo. Respeite. Respeite o fluxo, o equilíbrio, a regência espontânea do universo. Respeite. Isso vai entrar muito na filosofia helenística. Por quê? Porque, pessoal, se você parar para pensar, e aqui está as principais características da filosofia helenística em si, se você parar para pensar, pequenos, você tem agora, mudou-se o paradigma. Esse hibridismo cultural, esse sincretismo cultural, fez com que o que era polis, o que era decidido na polis, fosse só mais uma, vamos olhar aqui, ó, fosse só mais um pontinho. Olha o tamanho do império, gente, que a gente chama de concepção cosmopolita. Olha o tamanho desse império. Esse império aqui, ele é muito grande, ele é muito maior do que Esparta, muito maior do que Atenas, muito maior do que qualquer polis da Grécia Antiga. Então, se outrora, e é sempre bonito falar outrora, se outrora a gente decidia as questões políticas ali na Ágora da Atenas, agora não mais. Agora a gente só é mais um território anexado do império, seja ele macedônio ou romano. Então, é aqui que está a questão, pessoas. Migramos então esse pensamento. Essa perspectiva cosmopolita, ou seja, uma polis universal, faz migrar o raciocínio, a reflexão da polis para o indivíduo, do público para o privado. E aí a gente não tem mais força política, ok? A gente não tem mais força da política, aquela discussão política que se fazia na Ágora, para a ética agora. Então, essa restrição de liberdade faz com que eu olhe agora para dentro e eu tente buscar, tem que guardar essa palavrinha, a ataraxia. Professor, o que é ataraxia? Ataraxia é paz do espírito, simples assim, paz interior. Como é que eu alcanço a paz interior? E aparecem 4 escolas filosóficas mais pontuais para a gente poder fazer essa reflexão. Vou falar primeiro os Cs, depois eu vou falar os Es. Então a gente vai passar pelo cinismo, ceticismo, depois epicurismo e estoicismo. Vamos lá. Então, pessoas, o que é o cinismo? Pessoas, o maior expoente do cinismo é o Diógenes. O Diógenes, pequenos, ele é o cara do barril. O cara que morava no barril, cachorros. E o Diógenes, certa feita, ele estava lá na Ágora, praça pública, debochado, que nossa. Mas a palavra cínico não tem a ver com deboche. A palavra cínico, talvez, tenha a ver com a origem da palavra cão, kínikos, que significa cachorro, cão, e aí vem toda essa filosofia que o Diógenes é o maior representante. Veja, o Diógenes ele é contemporâneo do Platão, mas ele é classificado como helenístico, percebe? Então a gente tem que tomar cuidado com essa linha do tempo. Eu já falei isso para vocês, mas sempre é bom repetir. É complicado. O cara foi rotulado como filosofia helenística, mas ele é contemporâneo do Platão, ele é contemporâneo do Alexandre o Grande, então ele não é um cara que vem depois, né? Mas a influência do pensamento dele é boa. Ele usava um lampião, andava assim pela rua, aí ele perguntava, o que você está fazendo, Diógenes? Ele falava assim, estou procurando alguém justo, alguém honesto. Então assim, cara, é muito debochado. Mas ele falava, inclusive, né, eu sou Sócrates louco. Então é óbvio que o Diógenes tem essa questão cínica de deboche. Mas o cinismo é o contrário. O cinismo é assim, o cinismo é pensar na vida biológica. É pensar na vida natural. É pensar na vida sem os apegos materiais e sociais. Apegos, riquezas, convenções sociais me tiram a liberdade. Então, quanto mais eu me envolvo com isso, menos eu fico, diria Diógenes. Diógenes, em certa feita, em plena Ágora, em plena praça pública, o pessoal está lá discutindo, tal, daqui a pouco ele tira o seu pênis para fora e aí ele vai lá e se masturba. Você fala assim, meu Deus, o que ele está fazendo? E aí foi a reação. O que você está fazendo, Diógenes? Eu falei, vai, masturbando. Vocês não se masturbam? É interessante porque essa pergunta te constrange nesse exato momento.
Por quê, professor? Porque você está vendo algum vídeo de um cara perguntando se você se masturba. Em pleno século XXI isso traz um constrangimento. Imagine no século IV a.C. E é interessante isso, por quê? Porque, senhoras e senhores, enfim, a hipocrisia. Senhoras e senhores, duvido que o senhor nunca tocou na sua genitália. E olha que provocação filosófica que eu estou fazendo aqui agora em você. E o Diógenes tinha esse objetivo. O Diógenes tinha esse objetivo. Ué, vocês não fazem isso? Vocês não fazem isso então? Então você está querendo olhar para mim e dizer que você não conhece o seu organismo. É óbvio que Diógenes não estava atentando nada contra a privacidade. Diógenes estava atentando contra uma certa hipocrisia. Nós, na frente das pessoas, recusamos elementos que são mais básicos da vida humana. Todo mundo defeca, faz xixi, tem genitália e impulso sexual, mas a gente nega tudo isso em nome de convenções sociais. Isso tira a paz do espírito para Diógenes. Como é que seria então, professor, a ataraxia? A vida mais natural possível. Sem as opressões, sem as convenções sociais. Quanto mais natural eu for, talvez mais livre, mais com paz de espírito eu serei. Ok? Esse é Diógenes e o cinismo. O ceticismo, pessoas, ele vai balançar um pouquinho você. Porque para o cético, nós já vimos a palavra cético na nossa primeira aula. O que é o cético, professor? Não acreditar em verdades absolutas. O cético aqui, e aí eu vou chamar o Pirro de Elis, ou então o sexto empírico, o ceticismo pirrônico é o mais conhecido, porque o Pirro é o cara que ele fala assim, cara, eu não tenho certeza de nada. Tem um buraco na sua frente, Pirro? Não sei se tem, eu vou andar. E se tiver que cair, eu caio, mas eu não vou me privar. Eu não vou me privar da experiência porque eu acho que não. Como eu não tenho nenhuma certeza, então eu só caminho. Eu vou lá e vou pra frente. E aí o Pirro, cara, não só o Pirro, o ceticismo vai dizer o seguinte, gente, para cada coisa que você me falar, existe o contrário dessa coisa que é tão válido quanto ela. Senhor, não entendi, vamos lá. Vamos supor que você me fala assim, já que a gente tá nesse campo sexual, vamos falar que você fala assim, professor, eu acho que eu vou guardar a minha atividade sexual até encontrar meu marido, até a pessoa que eu quero casar. Beleza, maravilha, é um estilo de vida, é uma forma de se viver. Concorda comigo? Guardar a atividade sexual para uma pessoa especial após o casamento. Maravilha. Qual é o oposto disso? Professor, tratarei minha genitália como um pano de chão, sentando, quicando e rebolando até que... Pois é outra forma de vida, completamente oposta à primeira que te apresentei. E o que o ceticismo vai dizer? Você vai me perguntar, qual é melhor, professor? E o ceticismo vai olhar. Para cada proposta que você tem, o contrário também equivale. Por quê? Porque não há garantias da vida. Essa é a questão. Qual é a garantia que você, guardando sua atividade sexual, qual é a garantia que você tem? Que encontrará a pessoa certa. E o que lhe impede, caso você trate sua genitália como um pano de chão, o que lhe impede de achar alguém bacana? Nunca assistiu Pretty Woman, Uma Linda Mulher? Não? E nunca viu também alguém que privou sua liberdade, privou sua atividade sexual e ficou, você bastante machista aqui e patriarcal, ficou pra tia? Senhoras e senhores, não há garantias na vida. E ficar pensando qual é a melhor forma de viver me tira a paz do espírito. Por quê, professor? Porque pode ser que eu guarde atividade sexual para mim e aí eu não encontro uma pessoa bacana para poder viver. Pode ser ao mesmo tempo que eu também faça do meu corpo um santuário da orgia e eu não encontro nenhuma pessoa bacana. Mas não há garantias de que eu vou encontrar um príncipe ou de que eu não vou encontrar uma pessoa bacana. Não há garantias. Ficar pensando quais são as garantias me tira a paz do espírito. Solução? Ataraxia, epoquê. O que é epoquê, professor? Suspenda os juízos. A gente deve aproveitar o aparente e desfrutar do imediato. Não é ligar o dane-se, não é isso. É você falar o seguinte, cara, não há garantia alguma amanhã. Mas não há garantia nenhuma mesmo. Eu sei que você está estudando para passar no vestibular. Mas, cara, pode ser que alguém com um bom mira, um bom chutão, passe e você não. True story. Só que você, confiante nos seus valores, pois isso vai te gerar crises depois. Não há garantias. Se não há garantias, epoquê. Suspensão do juízo. Professor, eu quero sair com alguém agora. Vá. O senhor não quer sair. Não vá. Dirá Pirro de Elis e sexto empírico. Para a gente concluir nossa aula aqui, pessoas, vamos para os ex.
O epicurismo e o estoicismo. Para o epicurismo, pessoas, a gente tem que tomar certo cuidado, porque o epicurismo, às vezes ele é confundido com o hedonismo. O que é hedonismo, professor? Associar felicidade a prazer. O hedonismo é uma corrente filosófica que entende que a maior forma de prazer, a maior forma de felicidade é o prazer. Ok? Então, todos os prazeres são bons. Todos os prazeres são bons. Mas para Epicuro, a vida é um ciclo. O que é o ciclo, professor? Eu só sei o que é prazer quando eu termino uma dor. E eu só sei o que é uma dor quando eu termino o prazer. Então é um ciclo entre dor e prazer, dor e prazer, dor e prazer. Não dá para saber o que é prazer sem ter a experiência da dor e vice-versa. Já pensou se a gente fosse um ciclo único de prazer? Nada a gente poderia desfrutar. Ou já pensou se a gente fosse um ciclo único de dor? Nada a gente poderia sofrer. Então é porque é um ciclo, a vida que eu sei o que é dor e o que é prazer. Maravilha. E o que Epicuro vai concluir? Tem dores que não compensam. Porque se a vida é um ciclo, tem dores, tem prazeres que vão trazer dores maiores que os prazeres. Tem prazer que não compensa. Cara, e Epicuro é um ateu do século III a.C. que está dizendo exatamente isso. Tem coisa que não compensa, então pare. Pare. Por quê? Porque não compensa. Ah, por que não compensa? Qual que é a dor que isso vai trazer? O senhor me deu um exemplo? Vamos lá. Andar a 200 por hora na pista. Nossa, senhor, comprei uma Kawasaki Ninja, estou andando a 300 por hora. Maravilha. Cara, por uma questão do destino, uma aleatoriedade da vida, tem uma pedra, um cachorro, uma poça d'água, uma poça de óleo naquela pista. Você cai e fica tetraplégico. A tetraparaplegia não vai compensar aquele prazer. Não compensou. Nossa, mas é tão... foi, mas... Isso é Epicuro, cara. Tem coisa que não compensa. Então o que eu preciso fazer? Me aproximar de prazeres refinados. E quando eu falo prazer refinado, não é refinado na beleza, é refinado na simplicidade. Por quê, professor? Porque a vida é simples, é mais simples do que a gente imagina. A gente precisa comer, beber e dormir. No mínimo. Não, professor, eu quero comer nos Alpes suíços lá. Cara, até você chegar lá é um inferno, ir para o aeroporto, pegar uma menina que está gritando atrás de você de colo. Né? Nossa, que inferno. Mas, eu comigo mesmo posso me desfrutar. Sabe? Quer coisa melhor do que deitar, assistir uma série despretensiosa, tomando um refrigerante e uma pipoca? Ah, mas cara, a vida é muito mais simples do que isso. O senhor não vejo a hora de voltar da pandemia, mas pelo amor de Deus, você não consegue ficar com você mesmo? É isso mesmo? É isso que está me dizendo? Você não consegue ficar consigo. A sua presença é tão irritante que nem você consegue ficar com você mesmo? Diria Epicuro. Prefiro os prazeres refinados. A amizade, sabe? A consciência tranquila. Tem coisa que não compensa. Não tenha medo da morte, porque é a separação só de dois átomos. Não tenha medo dos deuses, porque eles estão ocupados demais para ficar prestando atenção no seu destino. E não tenha medo do destino, porque a gente não sabe se ele existe. Mas se ele existir, por que eu vou ter a mesma coisa que eu não posso mudar? Então, cara, vai ser feliz com prazer refinado. Tem prazer que não compensa. E os estoicismos, pra gente concluir, o estoico, cara, o estoicismo, ele se opõe ao epicurismo nessa questão do prazer. Por quê? Porque o prazer do corpo só traz coisa ruim para os estoicos. Mas os estoicos, eles têm aquilo que a gente pode chamar de filosofia da coragem. Professor, o que é filosofia da coragem? Senhoras e senhores, tem coisa que dá para mudar na vida e tem coisa que não dá para mudar. E aí esse momento coach que a gente vive do século XXI fala assim, não, você tem que mudar, você tem que ir como co-criar, a gente vai apontar a força do mundo quântico. E aí você fala assim, cara, tem coisa que não dá pra mudar. Não, dá sim, professor, eu vou, faça. Sua mãe morre, seu pai se acidenta, seu emprego é tirado de você, sua namorada te trai. Querido, tem coisa que você não controla. E você sabe o que o Sêneca vai dizer? Tem coisa que é tão de obviedade da vida. Por quê? Porque para morrer basta estar vivo. Professor, eu gosto de alguém que está vivo. Essa pessoa morrerá. Mas ao atravessar a rua e ela ser atropelada, por que te espantas? De uma coisa que é fatal. E que você não pode mudar. Vai vir o inverno, vai vir o verão, a primavera, o outono, vai chover,
vai ficar calor. E todas essas coisas são necessárias. E você já sabe que elas existem. Por que te espantas? Dirá Sêneca. Esquece o prazer do corpo. Tem coisa que dá para mudar na sua vida. Tem coisa que não dá para mudar. É quase que uma filosofia do aceita que dói menos. Para os estoicos, quanto mais cedo você se harmonizar com a espontaneidade do universo, mais você vai conseguir desfrutar dele como ele é. E essa aula acabou. Até mais.